Vamos resolver a atividade 2 da semana 4 do PET 4 para o nono ano. É sobre a função afim, a função lucro da produção de camisas. Vamos ler o texto do exercício. O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que o x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. No item A da questão, pede para completar a tabela abaixo e, em seguida, construir o gráfico da função no plano cartesiano. Então, vejamos. Aqui vamos destacar o valor do A, do coeficiente A, que é igual a 4, e o coeficiente B, que é igual a 1.200 negativo. Então, vamos fazer o cálculo do f de 0. Bom, nós vimos que o f de 0 é igual a B. Então, o f de 0 é igual a 1.200 negativo. O ponto que nós vamos marcar no gráfico é o 0 menos 1.200. O f de 300 é igual a 4 vezes 300 menos 1.200, ou seja, 1.200 menos 1.200, 0. Então, 300, 0 é o par ordenado que iremos marcar no gráfico. F de 600, 4 vezes 600, 2.400, menos 1.200, 1.200. Então, o ponto a marcar é 600 e 1.200. Já o f de 900 é igual a 4 vezes 900 menos 1.200, ou seja, 3.600 menos 1.200, 2.400. Então, vamos marcar o ponto 900, 2.400. Só uma questãozinha. Essas duas últimas linhas não tem na tabela. Eu coloquei para a gente fazer o gráfico melhor, ok? Agora, vejamos o gráfico da função. Ei-lo aí. Veja que só tem o primeiro quadrante no gráfico, né? Então, nós marcamos aqui o ponto 300 e 0, o 600, 1.200 e o 900 e 2.400. O item B da questão pede as coordenadas do ponto intersecto de F com o eixo das abscissas. É o par ordenado 300, 0. No item C, as coordenadas do ponto de interseção de F com o eixo das ordenadas. É o par ordenado 0 menos 1.200. No item D, pede a raiz da equação correspondente ou o zero da função. É o x igual a 300. No item E, pede para explicar o que significa a raiz dessa função. A raiz da função f significa a quantidade de camisas produzidas para a confecção ter lucro zero, ou seja, a confecção não terá prejuízo nem lucro com a produção das 300 camisas. O que foi pedido na questão eu já falei, só que agora eu vou fazer uma observação aqui bastante importante. Note que a diferença entre o lucro obtido na produção de 900 camisas e o lucro obtido na produção de 600 camisas é a mesma diferença entre o lucro obtido na produção de 600 camisas e o lucro obtido na produção de 300 camisas. Observe, o F de 900 menos o F de 600 é 2.400 menos 1.200, ou seja, a diferença é de 1.200. A mesma coisa acontece com produzir 600 camisas ou 300 camisas. A diferença é de 1.200. Taxa de variação média do lucro. O que é isto? Chama-se taxa de variação média do lucro a razão entre a variação do lucro e a variação da produção correspondente. Em símbolos matemáticos, é o seguinte. Nós teremos a razão ΔF de x para ΔX, ou seja, F de 900 menos F de 600 sobre 900 menos 600, ou 1.200 para 300, ou ainda, simplificando, 4 para 1, ou simplesmente 4. Essa taxa de variação média do lucro nos diz
que haverá um lucro de R$ 4,00 na produção de uma camisa, ou ainda que haverá um lucro de R$ 1.200 a cada 300 camisas produzidas. A taxa de variação média é o coeficiente A da lei da função afim, f de x igual a x mais b. Na função afim, a taxa de variação média é constante, e esta é a característica principal da função afim. Muito bem, espero que tenha gostado. Inscreva-se neste canal oficial. Faça um comentário mais abaixo aí. Não se esqueça de deixar seu like. Valeu, até a próxima aula.